Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e conversando hoje com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Edivaldo Magalhães. Deputado, o governador Jorge Viana afirmou no último grande encontro que teve, que o senhor classificou como um encontro histórico, ele afirmou que em política também tem que se ir em busca da gratidão. Chamou aí para si a responsabilidade de agradecer aos políticos que o acompanham, e uma forma de agradecer seria através do trabalho dele. Em política, existe mesmo isso? Existe gratidão no campo da política? Eu acho que nós temos que ir construindo cada vez mais um ambiente onde isso seja a regra e não a exceção. Na verdade, o símbolo para a maioria das pessoas, até porque a escola era essa aqui no Acre, era de que na política o bom político é aquele que sabe dar a melhor rasteira. É o esperto, aquele que se dá bem, né? E nós estamos indo nessa contra-onda desse senso comum atrasado, conservador, a partir, inclusive, de uma experiência terrível da nossa política. Eu acho que tem que ter gratidão, sim, na política. Eu acho que os nossos acordos têm que ser cada vez mais claros, feitos à luz do dia. Os compromissos têm que ser pactos à luz do dia, não acordinhos de grupos, etc. E quando o governador, na reunião, colocou essa questão, ele estava fazendo uma referência a um pedido que os partidos da Frente Popular, que a nossa bancada de sustentação do governo na Assembleia tem feito a ele, que muitas pessoas, inclusive da sociedade civil, têm se manifestado dizendo isso a ele. De que, mesmo sabendo que o governador Jorge Viana construiu um patrimônio político, eleitoral, com os resultados que o seu governo tem apresentado, imbatível no Acre, que se credenciou para disputar qualquer cargo no nosso estado com todas as chances de eleição, que é lembrado constantemente na imprensa nacional, sempre que tem um problema envolvendo algum ministro do governo Lula, seja de embate político com essa oposição conservadora do nosso Brasil. O nome dele é lembrado. Ou seja, quando alguém vai se afastar para assumir alguma outra função, o nome do governador Jorge Viana é lembrado. Já foi lembrado para a Secretaria de Relações Institucionais, na área mais política, já foi lembrado para chefiar a Casa Civil, já foi lembrado para assumir, inclusive, até as funções do Palocci. Quer dizer, quem construiu essa liderança inteira durante todo esse tempo, nós estamos pedindo a ele que abdique de qualquer projeto pessoal nesse momento, de qualquer mandato que ele possa obter com uma candidatura, para que ele possa conduzir o processo eleitoral, levar a gestão e a administração até o último dia, para que ele possa ajudar a construir a sua própria sucessão, a construir a campanha, nos ajudar, administrando bem, como ele sempre tem feito, a construir a nossa vitória nessas eleições de 2006. E o governador está levando isso em consideração. Deverá se posicionar sobre isso talvez na próxima segunda-feira. Eu particularmente aposto todas as minhas fichas de que ele vai com o fico, que ele vai permanecer, porque ele tem dito de que agradece muito a todos nós que ajudamos a construir essa gestão vitoriosa e que o que nós estamos pedindo ele vai levar em consideração. Quais prejuízos seriam possíveis caso ele opte por se candidatar a algum cargo para o parlamento? Eu acho que nós temos que ter o nosso candidato Binho com a sua energia e a sua dedicação voltada para a campanha, para a construção do projeto da nova fase de governo e para a eleição. Se nós tivermos que ter um candidato que tenha que se dividir entre administrar o governo, que ele é o vice, o governador se afastando, ele assumiria o governo, seria governador, e a disputa eleitoral, acho que nós perderíamos com isso, porque nós íamos dispersar energias. Então é bom que o nosso candidato esteja dedicado à campanha e o governador dedicado à administração. Depois, o nosso vice certamente assumirá o governo, porque eu acredito piamente de que o povo do Acre vai apostar na continuidade desse processo de mudanças que nós estamos vivendo no nosso estado. Não vai apostar nas aventuras, não vai querer dar passo para trás, porque o que a oposição está propondo não é um projeto novo para o Acre, é a volta ao projeto dela, ao projeto antigo, dos escândalos, da corrupção, da disputa mesquinha, do escândalo permanente na mídia nacional. Eu acho que o povo do Acre sabe
que a Frente Popular se dedicou muito para reconstruir esse Estado, para colocar esse Estado num novo caminho de perspectivas, para animar e elevar a moral política do nosso povo, para animar as esperanças do nosso povo. Eu acho que o nosso povo vai apostar na continuidade da mudança. Deputado, que elementos nós temos esse ano que tornam essa eleição tão diferente das demais, hein? Olha, eu acho que toda eleição é uma disputa diferente, sabe? Quem diz que existe eleição fácil começa a perder eleição. Toda eleição é difícil. E nós estamos preparados para começar essa eleição com 0 votos. Quantos votos tem o vice-governador, o nosso Binho Marques? 0 votos. Vamos começar a campanha. Segunda-feira ainda vamos bater o martelo sobre a chapa. Até o final do mês nós estamos com a chapa pronta. Vamos dialogar com o conjunto da nossa militância, dos nossos partidos, para dialogar com o conjunto do nosso povo. A diferença nessa eleição é de que nós não estamos indo para essa eleição dizendo, olha, nós queremos fazer isso pelo Acre porque nós temos boas intenções, etc, etc. Nós vamos para essa eleição dizendo, olha, esse conjunto de forças políticas, essa nossa aliança, já fez isso pelo Acre. E nós queremos continuar fazendo muito mais pelo Acre. Então nós temos para trás um exemplo a mostrar. E temos uma esperança e uma perspectiva para apontar para o conjunto da nossa população. Eu acho que esse diferencial é o que me faz acreditar piamente na vitória da Frente Popular nas próximas eleições. Em relação à verticalização, o que isso pode modificar no cenário local? Olha, a verticalização é uma regra, na minha opinião, que não deveria ser adotada no nosso país. Por quê? Porque o Brasil ele é de uma pluralidade enorme. As diferenças políticas entre o Acre e Rondônia são enormes. Entre Rondônia e o Amazonas, entre o Amazonas e o Pará, entre o Pará e o Mato Grosso e assim sucessivamente. Você engessar o processo político numa regra como a verticalização, na minha opinião, não representa a pluralidade que nós temos no nosso país e as diferenças regionais. Nós não temos partidos nacionais no Brasil ainda. A nossa democracia ainda é uma democracia que está engateando. O PT não é um partido de... É uma tentativa de um partido nacional. Mas o Brasil não só tem um PT, é uma pluralidade enorme. São muitos partidos. Veja bem, a regra de verticalização que está sendo adotada no Brasil hoje é uma cópia mal feita da Alemanha. Só que lá na Alemanha, o Congresso é unicameral, não é bicameral, como é no Brasil. E lá é parlamentarismo. Com essas regras, num parlamentarismo, fica mais claro, fica mais justo a verticalização. No nosso país, não. Eu acho que a verticalização atrapalha o processo político. Mas com a verticalização, a manutenção da verticalização, quem ganha com a manutenção? Eu acho que o próprio presidente Lula, a nossa coligação nacional, vai ter vantagens com a manutenção da verticalização. Mesmo assim o senhor não é Mesmo sendo contra ela. Eu sou contra. Por princípio eu sou contra a verticalização. Mas acho que ela nos ajuda. Mas só porque nos ajuda eu não posso ser a favor de uma regra que engessa o processo político. O senhor não enxerga a verticalização como uma possibilidade de fortalecimento dos programas de cada partido político? Olha o que fortalece, o que faz... Olha, casamento forçado nunca deu certo. Aqui no Acre, a gente já teve muito disso, né? Porque com a ocupação dos nossos exércitos de seringueiros, vieram os homens e faltavam mulheres. Então teve uma época aqui que a disputa por uma mulher era um negócio... Era danado. Danado. Então uma família que tinha muitas mulheres, às vezes o pai encomendava os casamentos. Tinha gente que comprava o casamento, né? Mas casamento forçado nunca deu certo. A forma de se fortalecer os partidos é a gente ter nos partidos regras claras, nos partidos. Porque senão você vai ter uma traição permanente. Veja bem, se com a verticalização houvesse uma aliança nacional envolvendo o PMDB e o PT, que o vice do presidente Lula fosse do PMDB, vocês acham que o PMDB e o PT aqui no Acre iam se unificar? Não. Ia ser um casamento forçado, porque não cola. Nós sempre tivemos uma disputa em campos diferentes,
temos opiniões bastante diferentes sobre o futuro do Acre, etc. Então não adianta forçar com a regra uma aliança política que não bate com a realidade local. Portanto, eu acho que é uma forçação de barra. Mesmo assim, essa regra vai acabar nos ajudando. Por quê? Porque eu acredito que a eleição, inclusive de presidente da República, vai acabar se resolvendo no primeiro turno. Porque nós vamos ter uma redução das candidaturas a presidente da República. Você vai ter o Lula, provavelmente para a reeleição, como se aposta, o Alckmin, pelo PSDB, numa aliança aí com o PFL, e provavelmente mais um ou dois candidatos. Porque eu não acredito na permanência da candidatura do PMDB no plano nacional, já que ele disputa em mais de 15 estados, governos estaduais, e para manter suas alianças nos estados vai sacrificar a candidatura de presidente da República. Vamos falar de política, mas em outro plano. O PCdoB completa 84 anos, é isso? Isso, 84 anos. Desses 84 anos, há quanto tempo o senhor está fazendo parte desse time? Olha, eu vou completar agora domingo, eu vou completar 21 anos que eu sou militante do PCdoB. Deputado, como é que o PCdoB... Eu entrei no PCdoB em 85. O que lhe motivou a entrar no PCdoB? E nessa época, eu não era militante do movimento sindical, eu não era militante do movimento estudantil. Nessa época, eu era integrante de uma organização religiosa. Eu Onde? Era irmão marista e morava no município de Tarauacá. Sou filho de Cruzeiro do Sul. Juntamente com o deputado Moisés Diniz, que também é filho de Cruzeiro do Sul, nós ingressamos na congregação dos irmãos maristas e fizemos juvenato, postulantado, noviciado, fizemos os votos de castidade, pobreza e obediência e fomos fundar uma comunidade, uma casa da nossa congregação no município de Tarauacá como irmãos maristas. E um belo dia eu recebi uma visita de um ex-padre, que era deputado estadual à época, que era o padre Manuel Pacífico da Costa, que foi convidar aqueles jovens irmãos a organizarem o Partido Comunista do Brasil, àquela época ainda na clandestinidade. E eu fui tomando conta, tomando conhecimento das causas, das teses, da ideologia, fui tomando contato a cada ano com o PCdoB, me apaixonei pela causa do socialismo, pela causa revolucionária, e estou no PCdoB até hoje. Como é fazer parte do Partido Comunista do Brasil aqui no Acre? Qual é esse processo todo até chegar ao amadurecimento visto pela Frente Popular do Acre? Como é que foi esse desenho para o senhor? Foi um desafio enorme, porque construir um partido do tipo do nosso, no interior do estado, a partir dos municípios do Acre, a gente sofria muito preconceito. Comia criancinha. Comia criancinha, mandava matar os velhos para fazer botão dos ossos, e aí esses absurdos todos. E à época as pessoas acreditavam nisso. E tinha vizinhos nossos que os pais não deixavam os filhos se acompanhar com a gente, porque, olha, se andar com aqueles comunistas, olha, vocês vão se perder. Né? Ainda bem que esse tempo passou. Daí, essa vantagem enorme dessa construção da Frente Popular. Tá? Antes, nós, dos partidos de esquerda, a gente dialogava só com um setor muito pequeno da sociedade. A grande contribuição que o governador Jorge Viana trouxe para a Frente Popular foi essa. Ele nos tirou do gueto e nos colocou na condição da gente dialogar com o conjunto do nosso povo. E quando nós tivemos a oportunidade das pessoas ouvirem um pouco essas lideranças, os nossos partidos cresceram, o PT cresceu e o PCdoB cresceu também. O PCdoB hoje é presente nos 22 municípios do estado. Só existem 2 partidos no Acre que têm presença em todos os municípios. Um é o PT, que é o maior partido do Acre, e o segundo é o PCdoB. Nós temos mais de 8.000 filiados no nosso estado. Elegemos 22 vereadores na última eleição, elegendo aí a segunda maior bancada de vereadores do Acre, mas hoje nós já temos 27 vereadores. Temos a presença de 2 deputados na Assembleia, o Moisés e eu, a deputada Perpétua, que foi a deputada federal mais votada da história do Acre. E o nosso partido tem crescido muito. Eu acho que a gente conseguiu dialogar com um sentimento bom e puro do povo acreano. A gente não traiu a confiança do povo acreano. E o nosso desafio é ter um partido que tem 84 anos de existência no Brasil, com a capacidade de se renovar permanentemente. Para isso, tem que estar assim, ó, com os 2 dedos no pulsar do nosso povo, do sentimento do nosso povo. Esse é o esforço que a gente faz a cada dia, a cada ano. O senhor falou aí do PT e do PCdoB.
A dobradinha também se repete no município, né? No Temos município. o PT com Raimundo Angelim e Eduardo Farias. Nosso vice-prefeito, Eduardo Farias. Deputado, para finalizar essa nossa conversa, o senhor poderia fazer uma retrospectiva, uma visão histórica a respeito desse PCdoB e PCB? Por que houve essa diferença? O senhor que Veja bem, sempre estudou isso. O PCdoB foi fundado em 1922. O PC O PCdoB. do B. E essa discussão era interessante porque antes do PCB virar PPS, então cada ano, quando chegava na data do aniversário do partido, você tinha uma guerra no Brasil inteiro, disputando quem é que mantém, digamos, a tradição, né? Quem é que é herdeiro da fundação de 22. Porque, na verdade, em 22 foi fundado o Partido Comunista do Brasil com a sigla PCB. E em 62, em função dos acontecimentos na União Soviética, houve um racha na cúpula do Partido Comunista Soviético. E criou-se a figura do revisionismo, de pessoas que estavam buscando rever algumas teses que eram tidas como cláusulas pétreas nos partidos comunistas do mundo inteiro. Então o movimento comunista rachou no mundo inteiro. No Brasil, houve uma refundação do Partido Comunista. Não racha como o PCB. E aí o PCdoB adotou a sigla PCdoB, mantendo o nome originário, Partido Comunista do Brasil. Mas, mais recentemente, com a queda do leste europeu, o PCB, pelo menos a sua direção inteira, o seu comitê central, resolveu mudar de bandeira, mudar de nome, mudar de cor e, na minha opinião, mudou de lado. E aí essa disputa não existe mais. Então, nós ficamos com a herança. Quais são as grandes causas do partido hoje? Primeiro, nós temos que cuidar muito no Brasil com a bandeira da nossa soberania nacional. Uma nação, no mundo globalizado, ela não se afirmará se ela não tiver rumo, se ela não tiver unidade nacional. A bandeira da soberania, na minha opinião, é o que vai afirmando o Brasil. O presidente Lula tem colocado o Brasil como um país protagonista na construção de um novo desenho da geopolítica internacional. Essa questão do fortalecimento do Mercosul, a busca de novos aliados lá com o mundo asiático, etc., fez com que a gente saísse um pouco dessa geografia Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. A ALCA não se viabilizou por uma postura, digamos, progressista, da nossa política externa no governo Lula. Então essa questão da soberania é algo fundamental. O nosso país tem tudo, como um país emergente, para se tornar uma grande potência, mas só vai se tornar uma grande potência se ele tiver, digamos, cangote, pescoço, rumo. Se for dono do seu nariz e do seu destino. Um outro elemento fundamental é a defesa da democracia e do desenvolvimento. Não adianta um país apenas crescer economicamente, é preciso ter distribuição de renda. E nós achamos que os 8 anos da herança maldita de Fernando Henrique Cardoso, que destruiu as bases para que esse país tivesse soberania, privatizando empresas estratégicas, o país sendo, digamos, engessado do ponto de vista de uma perspectiva de desenvolvimento, está começando esses nós a serem desatados com essa primeira experiência do governo Lula. E nesse momento nós achamos que a nossa maior bandeira é manter as conquistas e avançar no sentido de construir uma nova fase de desenvolvimento para o nosso país sob o comando do presidente Lula. Deputado, a equipe do Ideias da Aldeia agradece muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço por essa oportunidade de a gente dialogar com os 22 municípios do nosso estado. Obrigado mais uma vez. Bem, depois dessa análise a respeito da política nacional e local, o Ideias da Aldeia se despede contando com a sua audiência no próximo encontro. Obrigado e até mais.